felizes e alegres por estar aqui na casa do Senhor. Amém. Ou eu estou enganado? Outra coisa, nós viemos aqui fazer o quê? Nós viemos aqui ouvir Deus falar. Quem quer ouvir o Senhor falar hoje? Amém. Olha que muita gente não levantou a mão. Quem quer ouvir o Senhor falar hoje? Amém. Glória a Deus. Se bem que o Senhor fala a todo instante, 24 horas por dia, Ele está falando com os filhos dele, porque é Pai amoroso e Ele se sente bem de falar com os seus filhos, com aqueles que lhe dão ouvido. E Ele já falou comigo hoje. Glória a Deus, glória a Deus. E só Deus sabia como eu estava naquele corpo. Mas Deus tem os seus instrumentos, as suas ferramentas, e Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Então, não fique pensando, eu pensava que eu ia ouvir isso hoje, lá na igreja ou lá no santuário. Não, você vai ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Porque às vezes nem eu mesma sei das minhas necessidades, aquelas bem profundas. Mas Deus sabe. E tem outra coisa, irmãos. O Senhor sabe quais são as nossas prioridades. Às vezes a gente pega que está aqui, passa para lá e fica para cá, mas o Senhor conhece as nossas prioridades. Ainda que a gente não esteja entendendo e pense que está tudo errado, mas Deus não é o alvo. Não é, Maria. Eu quero ler somente 2 ou 3 versículos do Salmo 84. Vou tentar entregar o que Deus me deu, porque eu travei uma luta com o Senhor. Eu lutei com meu Deus. Eu não queria falar. E é interessante que a gente quer fazer às vezes o que a gente quer, mas quem domina é o Senhor. É Ele que domina. Eu vou tentar entregar o que Deus mandou eu entregar. Eu vou tentar. Mas vou ler aqui, eu acho que é 4 versículos do Salmo 34. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor, dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pode sentar, irmãos. Teve uma semana de festas da inauguração do templo da Igreja Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro. E como eu tocava na orquestra, na Igreja Sede aqui do Brasil, em São Paulo, e a orquestra foi convidada a tocar, foi uma semana de festividade. E a gente ficou aquela semana, porque a orquestra tocava. E eu fiquei admirada de ver um templo enorme, parece um bolo de noiva, tudo enfeitado, tudo muito, naquela época, muito bonito o templo. E eu ficava admirada, porque eu nunca tinha visto as andorinhas dentro do templo. Eram tantas andorinhas
quando a banda, a orquestra tocava, elas faziam aquela revoada, tinha acho que umas 8, 10 andorinhas. E era tão lindo, só quando a orquestra e a igreja cantavam que elas faziam aquela revoada. E eu me lembrei disso. E eu estava vendo aqui agora no sábado, que aquelas andorinhas, se os pagãos encontrarem na casa do Senhor, os seus altares. Irmãos, eu não sei se os irmãos são igreja amada do Senhor, não sei se os irmãos vão entender, mas eu vou fazer o que o Espírito me diz. E eu sei que o Senhor quer que eu fale isso. Eu quero falar do sofrimento que Abraão enfrentou quando Deus o chamou para ser o pai de numerosas nações. E nós, lendo a Bíblia hoje, nós vemos que Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor. O que ele enfrentou para ele obedecer o Senhor é só quando a pessoa é convocada, ela é não simplesmente só chamada, mas ela é escolhida, marcada. Abraão nasceu no Ur dos Caldeus, uma cidadezinha próxima, um vilarejo, não sei, da cidade de Babilônia. Babilônia era uma cidade totalmente cheia de Baal. Eles tinham aquelas estátuas grandes de metal. Cada grupo lá tinha um deus. Ascarote, tinha o próprio Baal, eram muitos deuses estranhos. Era muita feitiçaria em Babilônia. E Tera, pai de Abraão, morava lá. Ele teve 3 filhos. Ele teve Arã, teve Abraão, teve Naor, que depois morreu lá, e eles mudaram para uma cidade próxima, o nome de Arã. E Abrão, na época, foi com eles. Deus mandou. E eles saíram de Ur dos Caldeus, mas Abrão saiu já, eu acho que já era um jovem, ou um adolescente. Como ele havia nascido em Ur dos Caldeus, ele cresceu no meio daquela idolatria maldita, terrível, medonha, a ponto de eles pegarem as famílias para sacrificar cada um ao seu Deus. Eles pegavam seus filhos recém-nascidos ou ainda bem criança e ofereciam como holocausto ao Deus deles, lançando a criança naquelas estátuas de metal incandescente, jogavam ali como uma oferta para o seu Deus. E Abraão nasceu naquele meio. Quando o irmão dele morreu, o pai dele pegou os 2 irmãos, a nora, e ele veio para Arã. Ali ele se estabeleceu, montou a sua casa, e um dia Deus veio a Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela
sai da terra que tu estás e vá para onde eu te mostrar. Mas não disse ali no momento, porque também não dava para mostrar ali, porque ele ia andar muito e muito. Só mandou ele sair, e ele saiu, foi caminhando, foi armando a teta no lugar, e ele começou a fazer a viagem dele, sem saber para onde iria, sem saber para onde ia. Mas o importante é que o foco de tudo na vida de Abraão, na minha e na tua, é a obediência. Se você não obedecer ao Senhor, você pode fazer o que você quiser, dar os teus olhos, pegar um barriquinho, fazer tudo que Paulo diz. Nada funciona se você não. O que Deus quer é obediência. Abraão não obedeceu e foi andando sem saber para onde ia. Ele havia casado com Sara, que depois Deus mudou o nome dela para Sara, que quer dizer princesa, e eles não tinham filho. E lá em Arã, quando Deus mandou ele sair de lá do meio da parentela, ele ficou muito rico, ele adquiriu muita coisa e prosperou, porque Deus disse que se ele fizesse tudo o que Deus mandasse, ele iria prosperar na vida, ia tornar o nome dele famoso, e ele ia ser o pai de uma grande multidão. Olha, estava ali, a promessa estava sendo feita. Ele não teve filho, Deus disse: você vai ser o pai de uma grande multidão, de muitas nações. E ele foi obedecendo, e ele viajou entre povos inimigos. Aonde ele ia, se tornavam inimigos de Abraão. Porque se você quer ver, você fica marcado, e fica mesmo, é quando você vem para Jesus com todo o coração, com toda a sinceridade, e Ele te marca. Você, talvez, eu creio, a gente sente, mas a gente sabe depois que recebe o batismo com o Espírito Santo, mas até não receber, a pessoa é marcada, é um sinal invisível que Deus nos coloca. Nem todos percebem essa marca, desde quando ele vem de coração. Aí ele vai caminhando junto com os que já estão assinalados e marcados, até que um dia o coração dele se abre, mesmo caminhando, e lá naquele determinado e abençoado dia, o coração dele se abre com sinceridade no meio daquela trajetória, e Deus o assinala e marca, e daquele dia em diante nunca mais a pessoa é a mesma. Até então ainda ela fica dividida: Deus ou o mundo, os prazeres do mundo ou Deus, definitivamente Deus, somente Deus, só Jesus e mais ninguém. Porque é isso que Jesus quer, que nós o amemos com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma, de todo o coração. Senhor, o mundo já não me atrai, o mundo já não me interessa, eu só quero saber de ti. Glória a Deus. E Abraão continuava caminhando. Um dia, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Arã. E Deus, e Abraão estava achando que estava demorando
mas que demora. Os dias vão passando, os anos também, Abraão envelhecendo, Sara envelhecendo, o filho da promessa não vinha, ele ficando cada vez mais rico, ele não tinha herdeiros. E um dia ele reclamou ao Senhor. Ele falou: mas Senhor, a minha herança vai ficar tudo para o meu servo aqui. Eu não tenho nenhum herdeiro. E Deus disse a Abraão: eu vou te dar um filho. Ele riu, e a mulher dele também riu. Mas ele creu, e ele ficava aguardando, ele ficava esperando. E o tempo passou, e muita coisa aconteceu na vida de Abraão. A própria mulher dele quis fazer a coisa e resolver o problema do jeito dela. Aí ela chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, Deus esqueceu da promessa. Deus não se esquece. Então você toma Agar e me dá um filho. E Abraão consentiu naquela proposta, sei lá assim, e veio Ismael. Mas foi a pior coisa da vida, porque os árabes são os descendentes de Ismael. Glória a Deus pelos árabes, glória a Deus, porque Deus não erra em nada. Quando passou-se o tempo e nada de vir o filho da promessa, e Abraão, ele era meio traumatizado. Olha como Deus trabalha nas linhas e nas entrelinhas. Ele era traumatizado de ver aquele povo em Babilônia jogar aquelas crianças naquelas imagens de metal incandescente, sacrificando os filhos pequenos. Ele não concordava com aquilo. Ele cresceu ali, mas ele não concordava, ele não aceitava aquilo, mas ele tinha uma revolta íntima, ele não aceitava aquele ato horrível. E aquilo ficou gravado no subconsciente de Abraão. E Deus olhava para Abraão, via a atitude dele no meio do povo idólatra e disse: é dele que eu preciso. Às vezes tem pessoas que estão aí roubando, assaltando, fazendo miséria. Só Deus é que sabe o amanhã dessa pessoa. Abraão não fazia nada daquilo, ele não participava daquela matança, daqueles sacrifícios abomináveis, porque ele não adorava aqueles deuses. Por isso que Deus o tirou de lá. E Deus, na sua mente, já havia de antemão, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, chamou Abraão. Na mente dele, na mente de Deus. Por isso que ele trabalhou para tirar Abraão de lá, dos caldeus, lá no meio da parentela, porque ele não queria que nada estorvasse o seu plano. Mas tinha muita coisa no caminho, na jornada acontecia, muitos imprevistos, mas Deus dando sempre livremente, dando vitória. E ainda por sorte, quando ele saiu de Abraão, ele pegou Ló, seu sobrinho, e levou com ele, que também deu muita dor de cabeça para o patriarca. Um dia Abraão estava debaixo dos carvalhos e ele teve a visita de 3 varões. Vieram aqueles anjos falar para ele que chegou o tempo de Sara ter o filho dele. Foi aí que ele viu. Bom, ele já estava com quase 100 anos, ou com 100, e Sara com seus 90
Ele não duvidou, mas Sara duvidou. Por isso que ela viu. E enfim, Isaac chegou. Nasceu Isaac. 25 anos depois da promessa. Era para desesperar, mas ele não desesperou. Ele só entrou na mulher dele e esperar. Isaac nasceu. Como Deus havia de antemão separado Abraão para ser exatamente o que ele foi, e que até hoje o nome dele é famoso como Deus fez. O Senhor precisava fazer uma operação profunda na mente de Abraão. Ele tinha que trabalhar, e era obra de Deus, era coisa de Deus. Ele era traumatizado com aquela cena que ele via lá, aquele morticínio. Mas o que Deus fez? Quando Isaac deveria ter mais ou menos uns 13 anos, Deus disse a Abraão: eu quero que você me dê teu filho, o teu único filho, em holocausto. E Abraão já tinha aquele trauma que era Babilônia. Ele falou: mas meu Deus, fiz tudo o que fiz para dar no mesmo. Porque agora Deus me pede o meu filho para sacrificar, para oferecer como holocausto. Mas enfim, que Deus é esse? Vocês podem calcular, vocês que são pais e nós que somos pais. O Deus Todo-Poderoso, porque ele se apresentava para Abraão assim: eu sou o Todo-Poderoso. E Abraão sabia que era. Ele me tirou de lá daquele lugar, agora ele me pede o meu filho como sacrifício, para sacrificar como holocausto. Então não estou vendo diferença entre esse Deus Todo-Poderoso e aquela montanha de deuses lá da Babilônia. Se coloque no lugar de Abraão, você continuaria? Você daria, sabe? Você continuaria crendo, confiando. Mas Abraão não questionou. Olha que coisa linda. Ele não questionou. Ele não falou nada para Sara, porque se ele falasse, com certeza ela dizia: eu te mato se você sair daqui com Isaac. Ele mandou o seu moço aprontar o seu jumento. De madrugada saiu, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e foram. E Deus disse: vai para Moriá, que era também uma cidade, e nos montes que eu vou te mostrar, você vai me sacrificar o seu filho. E ele foi andando 3 dias e 3 noites caminhando. Vendo o filho, porque pegou a lenha e colocou nas costas de Isaac. E Isaac, ele é figuradamente o protótipo de Cristo. Cristo carregou a cruz e Isaac levava a
irmão, deveria ser muito lindo, muito linda a terra naquela época, porque era quase uma terra virgem, deveria ser um espetáculo da natureza naquela época. E os dois caminhando. Isaac, acho que ia todo feliz da vida, caminhando pela campina, pelos arvoredos. Quando chegou o monte, Abraão já logo entendeu qual monte que é. Aí Abraão virou para os seus dois servos e disse: ó, vocês fiquem aqui, porque a fé fala alto. A fé fala alto. A fé grita. Então, ele disse: vocês fiquem aqui, que eu e o menino subiremos, mas voltaremos. E foram subir. E os dois servos ficaram lá no pé do monte. Uma hora o filho disse assim: mamãe, que é meu filho? A lenha e o fogo, eu estou vendo que trouxeram, mas eu guardei do holocausto. Bem, filho, onde está? E Abraão olhou para ele e disse: meu filho, sem saber o profetizou, Deus para si, cordeiro proverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem confia não entra em desespero. Quem confia não arranca os cabelos. Quem confia não sai correndo sem destino, não sabendo o que fazer. Descansa no Senhor. E é o que Abraão estava fazendo. Ele estava descansando naquele que havia prometido a bênção para ele. E ele continuou confiando no Senhor. Chegou no lugar determinado, ele levantou o altar, arrumou a lenha, amarrou Isaac, e o filho não lutou com o pai. Não correu se escondendo da mata, não. Ele se submeteu, deixou o pai amarrado, e o pai matou. Tomou o filho, colocou no altar, que era algo semelhante a isso aqui, a lenha, colocou sobre a lenha. E eu que estava lendo o texto, não era só simplesmente matar Isaac para sacrificá-lo. Tinha que fazer como Babilônia fazia mesmo. Tudo isso reviveu na mente de Abraão. E ele colocou ele sobre a lenha, ele tinha levado fogo. E depois de morto, Isaac ia ser queimado, como era queimado aquelas crianças que eram jogadas lá. Olha, irmão. Quando Abraão pegou o cutelo, ele levantou a mão. E a Bíblia não diz que Abraão chorava, gritava, entrou em pânico. Não. Porque se ele tivesse feito isso, com certeza estava escrito. Tanto o filho se submetia ao pai, como Abraão se submetia a Deus. E quando ele estava com a mão assim, que ele ia descer para sacrificar o filho, ele ouviu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão. Ele virou-se. E quando aquela voz, e quando ele virou, ele viu preso no mato um carneiro. Meu Deus, eu
queria poder ver a cena. Eu acho que Abraão fez igualzinho um crente quando é batizado na hora com o Espírito Santo. Ele pula, ele fala em línguas, ele chora, ele ri, porque ele é batizado com o Espírito Santo com fogo, e ele pega a emoção da coisa. Ele fica transbordando. Eu acho que Abraão pulava mais alto que o altar que ele nunca havia montado. Por que Deus fez isso? Provou Abraão até o último. Porque aquele monte ficou mudou o nome dele, não era mais Moriá. Se chamava o Monte do Senhor se proverá. Porque ali Deus proveu um substituto para Isaac. Deus limpando, purificando a mente, o subconsciente de Abraão, daqueles traumas malignos que ele via lá na Babilônia. Ele tinha que passar por aquele choque, porque tem casos que a pessoa tem que passar pelo choque mesmo, para doenças aí, principalmente quando é psicológica. E foi o que Deus fez. Entendeu, Abraão, no pregado? Eu não sou aquele Deus. Eu não sou aquele Deus que maligno. Eu não exijo, eu não quero sacrifício de ser humano. O único sacrifício que estava já profetizado lá no Éden ia ser de um ser humano, e que Jesus aceitava, e que Deus aceitava, porque estava já previsto pelo próprio Deus o Pai, seria o sacrifício humano de Jesus. Por isso que o Verbo se fez carne, ele se tornou humano, porque seria o sacrifício único que ele queria, porque assim precisava. Porque quando Satanás trabalhou no coração de Eva e de Adão, lá no Éden, ele começou a buzinar no ouvido de Eva, tudo que ele falou. O próprio diabo, caracterizando Eva, ele entrou ele entrou no corpo humano da Eva e se derramou. E olha bem, o sacrifício que Deus pediu para Abraão oferecer a ele através de Isaac, seu Senhor Deus disse: bom, se eu te amo, se apossou da minha obra-prima, se derramou dentro dela, dentro da carne, então eu vou me fazer carne, vou me derramar dentro dela e vou arrancar o ser humano, o diabo do ser humano de dentro dele. E foi exatamente, Jesus veio, se fez carne de Deus, ele era o Verbo, ele veio, se fez carne e se derramou dentro de nós, se introduziu em nós, para poder enxotar o diabo e fazer do nosso corpo o seu santuário. Porque enquanto isso não acontecer, ninguém se atreva a dizer que não é tempo do diabo, porque é até a hora em que Deus introduzir nele. Ele não pode ser um diabo,
diabo domina ele. Tem coisa que ele não quer fazer, mas ele faz com uma força estranha. Ele é estranha ou domina. Mas quando Jesus passa a morar em nós, a coisa muda. Totalmente muda. Radicalmente muda. E a prova da transformação de Cristo na minha e na tua vida é a mudança que tem que acontecer. Se não houver mudança, Deus não fez nada. Jesus ainda não fez nada. Mas você, a pessoa que ainda não aconteceu esse milagre, ele continua sendo um embrião. A semente está lá e Deus faz tudo dentro do devido tempo. Ela está se desenvolvendo. Você vê nos cultos, participa de tudo da igreja. É um embrião. Dia, bendito dia, o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas assim, geralmente quando tem uma lavoura plantada, quando cai uma chuva forte, que há muitos trovões e raios, são sementes, são embriões que estão na terra, que estão explodindo, estão nascendo. Então, pode ser Deus tem a lavoura dele. E um culto poderoso, uma palavra ungida, uma mensagem direta do trono da graça, vem mesmo como um raio, como uma voz de trovão, como foi lido aqui no Salmo. Ela faz aquela semente embrionária explodir e nascer. E Abraão depois continuou com o filho dele. Isaac casou, teve 2 filhos e a obra teve continuidade e foi, se desenrolou, que chegou ao nascimento de Jesus. Bendito dia. E aconteceu que passaram os anos. E passaram os anos, chegou até nós. Estamos nós aqui. Com o Espírito Santo de Deus morando em nós e com muita satisfação, com muita alegria, podemos dizer com toda certeza: somos filhos da fé de Abraão. Fazemos parte daquela família dos chamados e escolhidos. Então, isso tudo aconteceu. Eu contei só o comecinho da vida de Abraão. Entrei lá no meio. Mas tracemos um paralelo da vida dele com a nossa vida. Que tipo de vida nós vivíamos antes de atender o chamado de Cristo? O que é que nós fazíamos? Qual tipo de alegria que desfrutávamos? Era assim como muitos são hoje ainda. Para se sentir um pouco alegre, tinha que ingerir bebida alcoólica. Hoje tem que pegar os seus baseados, as suas drogas e sair aí flutuando naquele mundo tenebroso das trevas. Viu? Porque quando o ser humano se entrega para esse lado, é um leve engano ele achar que ele vai
se alegrar, que ele vai desfrutar de prazeres, mas não mesmo, não mesmo. E nós éramos assim. Achava que aquela vida que vivia era uma vida dele. Ia em bares, ia em... Onde o diabo dizia, para, legal. Hoje eu me alegrei. Hoje eu vou me alegrei. E no fim, apanha quem não condenado, é acusado daquilo que não fez, vai preso, fica 24 horas na cadeia, às vezes fica mais. Que alegria! Não é mesmo? Não é mesmo? Que alegria! No outro dia está deprimido. Ah, que vontade de morrer. Eu quero morrer. Eu não quero mais morrer. Não é assim? Mas o crente, ele pode até pedir o que comer. Ou ele tem o que comer, mas não é o que ele gostaria de estar comendo naquela hora. Ah, mas ele não. Ele não entra em pânico. Ele não vai beber uma bebida alcoólica. Ele não vai pegar um negocinho de maconha. Porque eu não quero tomar consciência da minha situação. Eu quero nem saber o que eu vivo. O crente vai lá no seu quarto, fecha a porta atrás de si, abre a Bíblia, de joelhos é melhor, de joelhos é melhor. Chorar aos pés de quem pode consolar, chorar aos pés de quem tem para dar, chorar aos pés de quem pode mudar a situação. É muito diferente. E quando Jesus subia lá no monte, perante os seus discípulos, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Nunca diga que o diabo é poderoso, ele não é. Aliás, ele até pode ser poderoso, mas ele não é o todo-poderoso. Tem, graças a Deus, que tem um superior a ele, que é o todo-poderoso, que quando se apresentava a Abraão, ele dizia: eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o El Shaddai. Ele fez aquela mudança, ele transformou Abraão num ser normal. Ele tirou o trauma de Abraão, porque ele passou a ser o pai que é de uma grande multidão. Deus disse: conta a areia na praia, conta, Abraão, conta as areias, os grãozinhos de areia. Quem contaria? Conta as estrelas do céu, que não era naquela época como é hoje. O céu era pontilhado de estrela, que você não via quase azul do céu, só via estrela. Não dava para contar. Deus já estava dizendo: olha, aqui a multidão como a areia da praia vai ser o Israel restaurado e vai morar no Éden, porque eles não buscam a pátria celeste e não vão ter. As estrelas do céu é a igreja que vai ocupar o lugar dos anjos rebeldes que se uniram com Lucifer. Uma terça parte do céu veio tudo com ele.
É tantos como as estrelas do céu naquela época, naquele céu sem poluição. Muita gente que Abraão nem se atreveu a contar porque estaria contando até hoje e não ia chegar no fim. Isso, irmãos, é Deus dizendo assim para você: não entre em desespero, filho. Não se desespere, meu filho. Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso Deus. Por acaso existe alguma coisa difícil para mim? Ele te diz. O que é que Deus não pode fazer por você e em você? Por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Só que Deus não faz nada antes do tempo, mas também Ele não chega atrasado. Ele tem o tempo certo, todas as coisas. Então, Abraão esperou 25 anos, mas ele recebeu o cumprimento da promessa, porque Deus é fiel. Aquilo que você está pedindo e que algum sopro estranho já soprou no teu ouvido, na tua mente: não, você não vai conseguir, você já viu que você não vai conseguir, porque você é isso, porque você é aquilo, e começa a determinar uma imagem para você mesmo, para você se sentir um velho. Mas Deus está te dando a missão de Isaac e Abraão hoje, falando para você que Ele é o mesmo, Ele é ontem, Ele foi ontem, Ele é hoje, será eternamente. Ele é o Shaddai. Nunca diga que tal coisa não é para você, porque é grande demais. Deus é o Deus das coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Só o que Deus quer é que nós cremos nele. Temos que crer em Deus. Se o Senhor te prometeu, pode passar de 25 anos, 50. Você não vai morrer quando Ele não te entregar a cabeça. Porque Ele vai cumprir a bênção que Ele te prometeu. Então, Ele não vai permitir que você morra sem antes você receber a bênção, porque Ele é Deus fiel. E tem mais. Quero dizer que nosso Deus, Ele é aquele que chama a existência coisas que não existem. Ele chama. Creia. Creia. Creia, porque Deus chama a existência coisas que nunca existiram. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer, fazer aqui uma observação. O cego de nascença, ele já é adulto. Vamos informar. Ele nascera cego. Deus fez uma massa de saliva e passou no olho do cego e disse para ele: vai lá no tanque de Siloé se lavar. O tanque de Siloé era um lugar muito baixo, abaixado. Tinha que descer uma escadaria enorme. O cego foi cego, porque ele creu. E o que aconteceu? Ele voltou enxergando. A mulher, filha Felícia, ela foi buscar Jesus e ela não era
e dá-los aos cachorrinhos. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. Ela não se importou com preconceito, com aquele certo tom de desprezo. Ela disse: Senhor, mas os cãezinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha já está. E ele não estava, não sei que distância, tinha a casa da mulher, com o diálogo de Jesus e ela. Mas ele disse: vai, porque sua filha já está de pé. Então, se nós não temos mais e coisas bem melhores, é porque nós não cremos da maneira e confiamos da maneira que Jesus espera que confiemos. Tinha uma mulher que estava sem arroz para cozinhar na hora do almoço. Ela falou: meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar arroz. Mas eu escuto uma igreja que é para orar, que Deus opera, Deus faz milagre. Ficou lá perto do fogão, com a panela lá perto, ficou orando, para que Deus colocasse arroz na panela. E ela orou uns 15 minutos, mais abriu o olho, eu sabia que não ia acontecer. Tem muito crente que ora assim. Ele ora, mas não crê. Ela orou, pediu para o Senhor o arroz, abriu o olho, não tinha arroz na panela. Ela falou: eu sabia. Então, por que orou? Irmãos, Jesus não é um personagem de novela. Não é mesmo? Ou ele é? Porque, inclusive, não passamos tempo também, que já passaram a vida de Jesus perto do Natal, e encheram de anomalias na história, até parece que misericórdia. Eu não sei como é que o povo daí que acredita em todas aquelas coisas, coitado dos crentes, eles creem na Bíblia, a história que é outra. É tudo cheio da Bíblia, de coisa que não tem na Bíblia. Jesus não é um personagem de novela, a história dele não era para ser filmada, não aconteceu para se transformar em filme. Tudo aquilo foi a realidade das realidades. Tudo aquilo aconteceu. Ele fez tudo aquilo porque aquele lugar que ele tomou era nosso. Ele foi o nosso cordeiro pascal. Ele morreu em nossa morte para podermos viver a vida dele. E o que ele quer é exatamente isso, que a igreja, que é, a Bíblia diz, que é o corpo de Cristo, ela seja aí verdadeiramente o corpo de Cristo, seja uma coisa real, que o mundo veja, eu, você, nós todos juntos, às vezes andando numa equipe assim, ele não diga: é Maria, a Joaquina, não sei quem mais. Eles possam dizer: vai vindo o corpo de Cristo. Glória a Deus. Não é tudo isso, não. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma nova mentalidade. Porque Deus, Ele não te chamou para o melhor caso. Não pense que você está aqui e é uma figura, será ignorada ou inútil, você não se beneficia. Não. Deus não chama ninguém a esmo. Eu não ia te chamar, mas vem, vá. Todo mundo faz assim, né? Quando quer chamar
Ele chama com voz mansa e suave, e você não tem forças para dizer não vou. Pelo contrário, você diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.